Propriedades dos radicais. Nós vamos ver 5 propriedades dos radicais. Primeiramente, aquela em que eu consigo extrair esta raiz diretamente. Ou seja, esse 32, ele pode ser escrito em forma de potência. Como que eu escrevo 32 em forma de potência? Eu tenho que achar um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 32. Então, o mais simples de fazer é decompor em fator primo. Pego o 32 e decompõe em fatores primos. 32 dividido por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Ou seja, 2 na quinta. Então, o número 32 eu vou escrever em forma de potência. Eu não vou mudar no valor do 32, eu apenas vou mudar a forma de escrita do 32. Então, no lugar, a raiz quinta de 32 é o mesmo que a raiz quinta de 2 na 5. Simplificamos o índice com o expoente, sobrou o 2. Ou seja, a raiz quinta de 32 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 32. O mesmo para a raiz quarta de 81. Raiz quarta de 81, um número que, elevado à quarta potência, dá 81. Então, decompomos o 81. 81, ele é um número par? Não. Então, eu já não posso começar a decompor pelo primeiro número primo que eu tenho, que é 2. Próximo número primo, 3. 8 mais 1, 9. Então, é divisível por 3. 81 dividido por 3, 27. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Ou seja, o número 81 eu posso escrever em forma de potência como 3 na quarta potência. Então, o número 81 é 3 na quarta potência. Está o mesmo número representado em forma de potência. Simplifico o índice com o expoente e sobra o 3. Ou seja, a raiz quarta de 81 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é 3 na quarta, que é 81. 7 ao quadrado. Quando não mostra o índice, que índice ele é? 2. Então, simplifico o índice com esse 2, sobra 7. Quem é 7 ao quadrado? 7 ao quadrado é 7 vezes 7, né? 7 vezes 7 não é 49? 49, qual é a raiz quadrada de 49? 7. Certo? Então, organizamos também desta forma. Ou seja, a primeira propriedade é aquela que o meu radicando, que é esse nome, decompõe em fatores primos e eu posso escrever esse radicando em forma de potência e retirar, extrair esta raiz. Segunda propriedade. A segunda propriedade, ó, eu tinha feito lá 2 na quinta, 32. Então, aqui 2 na quinta, 32. Então, eu preciso de um número que, multiplicado por ele 20 vezes, vai dar o valor. Ou seja, tem um número que seja esse 32 decomposto 20 vezes? Não. Então, se não há, aqui a segunda propriedade me manda eu encontrar um maior divisor comum, um máximo divisor comum para o 20 e para o 5. Então, qual é o maior número que eu posso dividir o 20 e o 5 ao mesmo tempo? Então, eu posso dividir por 5, que é uma simplificação. 20 dividido por 5, 4. Então, essa minha raiz agora é uma raiz quarta. 5 dividido por 5, 1. Então, é a raiz quarta de 2. Ou seja, não existe uma raiz exata. Ela continua dentro do radical, uma raiz com índice 4 e o radicando 2. Da mesma forma, 10 na quarta potência. Então, qual o número que eu posso encontrar que
seja divisor do 6 e do 4 ao mesmo tempo. 2, né? Então, 6 dividido por 2, 3. Então, a minha raiz é uma raiz cúbica. 4 dividido por 2, 2. Raiz cúbica de 10 ao quadrado. Este é o valor que eu tenho quando eu faço a raiz sexta de 10 na quarta. Raiz 12ª de 64. O que é esse 64? O 64, eu posso decompor esse 64, porque ele ainda não está escrito em forma de potência. Então, eu vou pegar o 64 e vou decompor em fatores primos. Por 2, 32, que dá por 2, 16, que dá por 2, 8, que dá por 2, 4, que dá por 2, 2, que dá por 2, 1. Ou seja, escrever o 64 em forma de potência é 2 na sexta. Então, eu venho aqui, a raiz 12ª de 2 na sexta. Agora, escrevi o 64 em forma de potência. Então, eu vou simplificar. Eu vou encontrar um número que eu possa dividir o 12 e o 6 ao mesmo tempo. Então, eu posso dividir por 6. Então, eu fico 12 dividido por 6, 2. Índice 2. Quando o índice é 2, eu não preciso escrever. 6 dividido por 6, 1. Ou seja, é a raiz quadrada de 2. A raiz 12ª de 64 é a raiz quadrada de 2. Bom, aparece também como terceira propriedade agora, quando tem uma raiz dentro da outra raiz. Então, é a raiz de uma raiz. O que eu estou dizendo aqui? Que eu quero a raiz cúbica da raiz quadrada de 64. De fora para dentro a gente vai fazer a leitura. Raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Bom, se eu tenho 2 radicais, eu vou deixar um radical. De que maneira? Se multiplicando os índices. Então, se não tem índice nenhum aqui, o índice é 2. Então, 3 vezes 2, 6. Então, é a raiz sexta de 64. Raiz sexta de 64. O que eu vou organizar com esse 64? Vou decompor em fator primo. Quanto que deu? 2 na sexta. Então, é a raiz sexta de 2 na sexta. Vou encontrar um número para dividir. Ou, como ele vem lá no primeiro, expoente igual ao índice. Simplifico, sobrou 2. Ou seja, a raiz cúbica da raiz quadrada de 64 é 2. De novo, raiz dentro de raiz. 2 índices. Multiplico os índices. 5 vezes 3, 15. Raiz 15ª de 2. Tem expoente esse 2? Não. Então, o resultado final. Raiz quadrada da raiz quadrada de 10. Como que eu vou organizar? Multiplica os índices. Raiz quadrada. 2 vezes 2, 4. Raiz quarta de 10. Esse 10 eu vou decompor em fator primo e vai encontrar o quê? 10 por 2, 5, por 5, 1. Ou seja, ele já está escrito na forma mais simplificada. Não há o que fazer. Então, a resposta é raiz quarta de 10. Na quarta propriedade, vai aparecer dentro do radicando uma multiplicação, um produto. Então, quando aparece esse produto, eu tenho duas maneiras que eu posso fazer. Ou eu resolvo o produto, 4 vezes 25, por exemplo, que vai dar 4 vezes 25, 100. Raiz quadrada de 100, 10. Ou eu vou separar para cada fator e dentro da raiz. Ou seja, raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 25. Qual é a raiz quadrada
quadrada de 4? 2. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. 2 vezes 5, 10. Mesmo resultado, como se eu estivesse multiplicando os fatores do radicando antes. Raiz cúbica de 2 vezes 5. Da mesma forma. Ou eu tenho a raiz cúbica de 10, que eu não tenho como decompor o 10, não. Decompondo o 10 em fator primo, eu não encontro nenhum para agrupar de 3 em 3, que é o índice. Então, tá aí. Ou ela ainda é a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 5. E aí tá pronto o resultado. Raiz sétima de 4xy. O que é isso? Apenas aplicar a propriedade. O que seria aplicar a propriedade? Entre o 4 e o x e o y é uma multiplicação. Então, eu separo esse radicando em 3. Raiz sétima de 4 vezes raiz sétima de x vezes raiz sétima de y. Apenas expandi. Tirei dentro do radicando, que estão os 3 fatores juntos, e separei em 3 raízes. Na quinta propriedade é a divisão. Bom, se é uma divisão, 2 maneiras de fazer também. Ó, raiz de 25 dividido por 9. Eles não são números que eu tenha como dividir, porque eles não são múltiplos. Então, eu vou separar a raiz. Raiz de 25 dividido pela raiz de 9. Ó, essa raiz quadrada, ela é do 25 e ela é do 9. Então, qual é a raiz quadrada de 25? 5. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Ou seja, a raiz quadrada de 25 nonos é 5 terços. Raiz quadrada de 3 sétimos. Separa o numerador do denominador. Então, a raiz quadrada de 3 sétimos é a raiz de 3 dividido pela raiz de 7. Raiz quinta de A sobre 5. Da mesma forma. Essa raiz quinta, ela é do A. E essa raiz quinta, ela é do 5. Então, aplicando a propriedade, a raiz quinta de A sobre 5 é a raiz quinta de A dividido pela raiz quinta de 5. Então, essas são as propriedades dos radicais que nós vamos aplicar para fazer alguns exercícios.